nós vamos ver o exemplo da água e gasolina. O que acontece? Nós já vimos que a água é extremamente polar e a gasolina é o oposto, não tem polaridade nenhuma. Aqui é o exemplo da gasolina. Pode ser dessa forma, né? O alcano pode ser de uma outra forma, com 7, 8 carbonos, pode também se ligar de maneira diferente, pode também. Mas esse é um dos exemplos, né? Eles manuseiam aí as ligações e tal, faz com que ela tenha mais ou menos octanagem. Então não tem polarização nenhuma, né? Não tem polarização. A água tem, a gasolina não tem. Então nós vimos no início dessa conversa que a substância polar dissolve a polar. Nós vimos o água e o álcool. E a apolar dissolve a apolar. Gasolina, graxa, óleo diesel, um se dissolve no outro, né? Quando a gente coloca a gasolina juntamente com a água, a gasolina fica na parte de cima. Forma entre uma ou outra molécula, é muito pouco, forma-se as ligaçõezinhas fraquinhas, chamada de Van der Waals. Fraca, são poucas. Não chega à capacidade da água, que formam macromoléculas com milhares de moléculas de água grudadas. No entanto, as de água, sim. Nós temos várias grudadas entre si, por isso que a gasolina fica na parte de cima, a água fica na parte de baixo, como o óleo, mesma coisa, né? Há essas pontes de hidrogênio que são ligações fortes, e na água não tem. Uma atração bem fraquinha, nem se compara a uma outra molécula e tal, mas às vezes se rompendo com muita facilidade. Então, quase sempre elas estão separadas, estão juntas, mas não estão ligadas. Então, se você comparar, aí dá 7 vezes 10, 70, 2 vezes 7, 14, 74, dá 84, 90, 100, vamos dizer, dá em torno de 100 gramas, uma de gasolina. E você comparar com a de água, que é milhares, que ultrapassa às vezes 10 mil, então faz com que a água se torne mais densa do que a gasolina, por causa dessas pontes de hidrogênio que fica na parte de baixo e a gasolina na parte de cima. Em relação ao fenômeno de saturação, nós vimos que algumas substâncias se dissolvem perfeitamente de uma maneira infinita, mas a maioria não é assim, tem um limite máximo. Então, o coeficiente ao grau de solubilidade é a quantidade de uma substância, que geralmente a gente expressa em gramas, ou 100 gramas, ou 1000 gramas, ou litro, né? Pode-se utilizar, conforme a necessidade, utiliza 100 gramas, 1000 gramas ou 1 litro de solvente. Então, é esse limite, essa quantidade máxima que você consegue dissolver de uma substância em outra, utilizando esses padrões gramas por litro, a maioria das vezes, ou gramas por 100 gramas, gramas por 1000 gramas. Se você pensar em água, 1000 gramas e 1 litro é o mesmo volume, só muda a unidade medida. Em determinadas condições de temperatura e pressão. Por quê? Se você pegar a água ao nível do mar, ela vai ferver a 100 graus. Se você pegar em La Paz, tem o altiplano que é 4.000 metros e tem a parte mais baixa que é em torno de 3.600 metros. Lá a água ferve a de 88 graus, ou seja, 12 graus menos. E ainda a parte chamada altiplano. Bolívia, lá, La Paz, você tem a sensação de que a cidade foi feita dentro de um grande vulcão, mas um vulcão gigantesco. Então é um buraco, só morros, né? A parte mais baixa do vulcão, e só morros, e
depois, quando você saísse da cratera do vulcão, aí é tudo plano. Chamado altiplano, já estive lá. E lá o ar é rarefeito. É como se você subisse aqui em Goiânia, a 4.000 metros, e tentasse respirar. Você sente o corpo pesado, a cabeça dói, você anda 10 metros, você precisa parar para respirar. Os primeiros dias você tem essa dificuldade, depois vai acostumando, teu corpo vai produzindo mais glóbulos vermelhos e aí você se acostuma. Então esse lance do jogador sentir fraqueza, não conseguir correr no segundo tempo, é verdade? É verdade. Inclusive, tem duas opções. Ou chega quase na hora do jogo, né, e mesmo assim você consegue jogar mais ou menos no primeiro tempo, ou faz um período de adaptação de alguns dias para o corpo se acostumar. E o Brasil geralmente chega em cima da hora. Que der para jogar, joga no primeiro tempo. Às vezes nem no primeiro tempo ainda não consegue. E depois, aí é só tentar segurar para eles não fazer o gol. Eu passei mal lá na altitude, tomar remédio. Então, e a pressão, né? A pressão, né, que eu disse agora que influencia, e a temperatura, né? Então, a maioria das substâncias, com raríssimas exceções, conforme você aumenta a temperatura, aumenta a solubilidade, a quantidade que você consegue dissolver. Então, vamos lá. Aqui, essas experiências foram feitas a 0 graus e 1 atmosfera, todos. Não escrevi para não perder muito tempo. Suponhamos o sal de cozinha, nós estamos falando de sal de cozinha puríssimo, aquele que a gente compra em laboratório, que é para fins de trabalho científico. Você consegue dissolver 357 gramas em 1 litro de água, a 0 graus e a 1 atmosfera. Ou, se você preferir comparar com 100 gramas de água, que a maioria dos exercícios vestibulares nem vem, então se você colocar uma vírgula aqui, seria 35,7 gramas por 100 gramas de água. Açúcar, sacarose, você consegue dissolver 330 gramas por 1 litro de água, ou 33 gramas por 100 gramas de água. Nitrato de prata, o nitrato de prata, ele é utilizado nos fármacos, né? Mas ele ainda hoje ele é utilizado naquelas chapas de radiografia, que parece um plástico. É usado naquilo lá, o nitrato de prata. E também na produção da tinta para a imprensa. A tinta preta vai na composição dela nitrato de prata, aquela tinta que imprime os jornais aí, né? Zero Hora, Popular, Diário da Manhã, tudo precisa da tinta e a tinta vai nitrato de prata. No caso do nitrato de prata, vocês vejam só que diferença. 330 gramas, 1.220 gramas. Se dissolve completamente até 1.220 gramas em 1 litro de água. Sulfato de cálcio, apenas 2 gramas. E o que acontece, por exemplo, no caso do sal? Você pegar 1 litro de água e colocar 357 gramas, se dissolve perfeitamente, se for puro. E se você colocar, suponhamos, 500 gramas, né? Vai acontecer o quê? Vai se dissolver o 357 e 143 vai para o fundo. No caso do açúcar, dissolve 330 gramas, né? E se eu colocar 500 gramas de açúcar em 1 litro de água e tentar dissolver, o que acontece? Bom, aí vai ser 170 gramas, vai formar um corpo fundo, vai para o fundo do recipiente, e 330 gramas vai se dissolver completamente. E 170 vai para o fundo. E no caso aqui do nitrato de prata, né? Se eu colocar 2.000 gramas em 1 litro de água, vai acontecer o quê? 780 gramas vai para o fundo, 1.220 gramas vai se dissolver. E se eu colocar 1.000 gramas de sulfato de cálcio em 1 litro de água?
998 gramas vai para o fundo, vai ter um montão de corpo de fundo e apenas 2 gramas vai se dissolver. Então a maioria das substâncias tem esse limite e algumas é infinito, mas a maioria tem um limite máximo. Então, no caso do açúcar, eu coloquei lá, não medi nada, e coloquei a colher cheia de açúcar, quase que não se dissolveu todo, né? Houve dificuldade. Quanto mais vai aproximando o coeficiente de solubilidade, vai ficando mais difícil. Então, esse coeficiente de solubilidade é esse limite máximo. Quando eu falo qual é o coeficiente de solubilidade do sal? 357 gramas por litro, ou 35,7 por 100 gramas. Qual é o coeficiente de solubilidade da sacarose, do açúcar comum que vocês usam? Ou 330 gramas por litro, ou 33 gramas por 100 gramas de água. Nitrato de prata, qual é o coeficiente de solubilidade? 1.220 gramas, ou 122 gramas por 100 gramas de água. Sulfato de cálcio, 2 gramas, 2 gramas por 1 litro de água, ou 0,2 gramas por 100 gramas de água. Então é isso. Em função do ponto de saturação, ou seja, esse limite que uma substância pode se dissolver em outra, ela recebe uma classificação. Ou ela é não saturada, ou ela é saturada, ou ela é supersaturada. Nós vimos no último vídeo que o sal de cozinha ele se dissolve em 357 gramas, né, de sal. Sal de cozinha em 1 litro de água. Então é o seguinte, se por um acaso não atingiu ainda esse limite, né, então suponhamos 200 gramas NaCl em 1 litro de água. Neste caso aqui, a gente diz que trata-se de uma solução não saturada. Por quê? Porque ela não atingiu o limite máximo. Qual é o limite máximo? 357 gramas, se a gente falar 1 litro. Seria 35,7 se fosse 100 gramas de água. Menos de 357, no caso NaCl, não saturado. Atingiu o limite. Que nós vimos, esse aqui é o limite, em 1 litro de água. Ela é então saturada. Ultrapassou este limite, suponhamos aí 500 gramas, em 1 litro de água. Significa que ela está super saturada. Bom, no caso de uma solução não saturada, ela contém menos soluto que o estabelecido pelo coeficiente. Qual é o coeficiente? 357. Neste caso, ela é uma solução estável. Por quê? Porque não vai, você pode chacoalhar, pode fazer o que for, que não vai haver depósito de excesso no fundo. Saturada, ela é estável também, porque você pode chacoalhar, fazer o que for, que não vai haver corpo de fundo, não vai sobrar lá no fundo. No caso de 500 gramas, ela vai ser super saturada. Se for a temperatura ambiente, já o excesso que você colocar, ele vai para o fundo. Suponha você colocar 500 gramas de sal em 1 litro de água.
Você mexe, 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 pode mexer o dia inteiro. Na hora que você cessar a agitação, vai ter 143 gramas lá no fundo. É possível de se dissolver este excesso em 1 litro de água? É possível, com o aquecimento, né? Você dissolve um pouco mais de 357 gramas. Tá? Então, com aquecimento é possível. Mas, suponhamos que você coloca mais do que 357 gramas, algumas gramas a mais, ponhamos 400 gramas em 1 litro de água. Se você esquentar essa água, talvez você dissolva o excesso do que ultrapassa 357 gramas. Você deixa esfriar, sem agitar, sem fazer nada, quietinho, aí vai ficar lá dissolvido o excesso. É uma solução estável, a mínima agitação, ou você tocar com algum objeto lá no líquido, imediatamente o excesso vai para o fundo, quando a água esfriar. Então a gente diz, trata-se de uma solução super saturada. Falando ainda sobre o ponto de saturação, nós fizemos este gráfico aí, e ponto de saturação significa o limite máximo que a substância se dissolve. No caso do exemplo que nós estamos dando aqui, é o do sal. E o sal aqui é 300, qual é o limite? 357 gramas. Então, antes do limite, não saturado, estável, por exemplo, 200 gramas. No limite, suponhamos o sal, 357 gramas, é o limite. Estável. Saturado é estável. Não saturado e saturado. Estável, estável. Limite máximo. Ultrapassou o ponto de saturação, ultrapassou o limite máximo, super saturado, instável. Tá? Suponhamos 500 gramas. Então o excesso vai para o fundo, dependendo do sal, se dissolve muito com a temperatura, no caso do sal de cozinha, dissolve um pouco mais. E enquanto a água estiver quente, o sal está dissolvido, se não tiver agitação, ficar quietinho. Mas mexer um pouquinho, colocou alguma coisa, vai tudo para o fundo. Então é a solução super saturada. Aqui nós vamos falar sobre curva de solubilidade. O que significa isso? É um gráfico que apresenta a variação dos coeficientes de solubilidade em função da temperatura. Ou seja, à medida que a temperatura se modifica, a quantidade de substância que se dissolve em outra também se modifica, na maioria das vezes. Então, esse gráfico é a solubilidade, a quantidade que se dissolve em função da temperatura. Sobe a temperatura, a possibilidade da maioria é se dissolver mais, né? Então, à medida que aumenta a temperatura, aumenta a solubilidade também dos sais. E a tabela que nós vamos mostrar logo na sequência mostra os coeficientes de solubilidade do KNO3, ou seja, o nitrato de potássio em 100 gramas de água. Lembrando que, se você quiser saber em 1 litro, é só mudar uma vírgula a casa aí. Então vamos mostrar aí na sequência a tabela. Bom, gente, observe essa tabela aí, né? Solubilidade do KNO3 em água. Na primeira coluna nós temos as temperaturas, que é em graus Celsius. Na segunda coluna nós temos gramas de KNO3, ou seja, nitrato de potássio, em 100 gramas de água. Vocês, por exemplo, a 0 graus é 3,3 gramas de nitrato de potássio. Se fosse 1 litro seria 33 gramas. A 10 graus, 20,9. Vocês vejam bem que no caso do nitrato de potássio, sobe a temperatura, sobe também o coeficiente de solubilidade, se dissolve muito mais. A 0 graus eu só consigo dissolver 13,3. A 10 graus eu consigo dissolver 20,9. A 20 graus, 31,6. A 50 graus, 85,5. A 80 graus, 169. Olha a diferença, 80 graus, né, você subiu a temperatura 8 vezes e, no entanto, dobrou muitas vezes
mais de 10 vezes a solubilidade aí, 169. A 100 graus eu consigo dissolver 246 gramas, a 0, 13,3 e a 100 graus 246. Neste gráfico aí que vocês estão vendo, vocês vão ver que são duas linhas, né? A da horizontal está se referindo à temperatura. Notem que os números estão sem nenhum número no canto, que significa 0, 2 quadradinhos 20, mais 2 40, mais 2 60, mais 2 80, mais 2 100. Então a linha horizontal está se referindo à temperatura. Vocês precisam aprender a interpretar o gráfico. No caso aí, o que está querendo dizer? Está querendo dizer que em relação à temperatura, ela se modifica de 10 em 10 graus. Primeiro quadradinho está entre nenhum número e 20. No meio significa 10 e aonde no cantinho onde não tem nada significa 0. Entre 20 e 40 significa o meio 30. Entre 60 e 80 o meio 70. Entre 80 e 100 o meio é 90. Na vertical, que começa com 20 e vai até 260, está se referindo ao coeficiente de solubilidade em gramas por 100 gramas de água, né? Neste caso, então, vocês podem observar que a 0 graus, o gráfico mostra que dissolve aí 13,3. A 10 graus, um pouquinho acima de 20, vocês vão ver na tabela que é 20,9. Suponhamos 30 graus, né? 30 graus está um pouco acima de 40, né? Bem próximo aí de 45. Então vocês vão ver na tabela que é 45,8. Logicamente não está 100% perfeito esse gráfico não, mas é um valor aproximado. No caso vestibular você vai colocar um valor aproximado aí. E continuando observando as temperaturas, suponhamos a 60 graus. Vocês vão observar que está 110 gramas, exatamente no meio entre 100 e 120, né? E a 100 graus vocês vão ver que está acima de 240 e abaixo de 260, mais ou menos no meio. Se você olhar na tabela, está 246. Como no gráfico não está milimetrado, não está preciso, você diria um valor aproximado, se você tivesse que falar, né? Vocês vão ver que essa linha vermelha corresponde ao limite na temperatura. Qualquer temperatura que você vê e passar pela linha vai ser o limite. Suponhamos 70 graus, 65 graus. 65 graus vai dar quase 120. Quase 120 graus. Então, por exemplo, 95 graus, aonde vai passar? Mais ou menos no meio, 95 graus, no meio entre 220 e 240, aproximadamente 200, deixa eu ver, 95, 95 vai dar entre 220 e 240, aproximadamente 230 gramas. Então, se você observar ao contrário, por exemplo, 200 gramas, se eu considerar a temperatura, 200 gramas, qual vai ser a temperatura onde eu vou estar no limite? A temperatura onde eu vou estar no limite, a 200 gramas vai ser aproximadamente 88 graus. Suponhamos aí mais ou menos no meio, né? 120 gramas. Então, qual é o limite que eu consigo dissolver a 120 gramas? Se você olhar no gráfico, vai ser em torno de 65 graus.
Acima dessa linha são regiões das soluções supersaturadas, o que ultrapassou o limite. Na linha vermelha, então, é aquele esquema que nós falamos que vai todo para o fundo. Na linha vermelha, solução saturada. Abaixo da linha vermelha, não saturada. Saturada e não saturada são estáveis. Se vocês observarem próximo do 20, tem um X e uma bolinha. Nessa temperatura, é uma solução não saturada, está bem abaixo do limite que é possível de se dissolver. Se vocês observarem, né, está aí 20 graus, está mostrando aproximadamente uns 8 gramas, né? Uns 8 gramas, então está bem abaixo. Solução não saturada, estável. Se você observar o Y na mesma linha do 20, ele está no limite. A 20 graus, eu consigo dissolver aí entre 20 e 30, entre 20 e 40, no meio é 30, um pouquinho acima de 30. Vamos dizer assim, 37 gramas não saturado, não é estável. Se você observar aí o Z, eu estou dizendo que a 20 graus eu estou dissolvendo mais ou menos uns 43 gramas. A 20 graus eu só dissolvo acima de 30, uns 35 por aí. Então ela é uma solução X não saturada, Y saturada e Z supersaturada.